Bom dia, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, a nossa aula de história, nós vamos começar fazendo a correção da nossa atividade. Ok, meus queridos? É importante que cada um se coloque num lugar silencioso, confortável, com seu material à mão. Isso é muito importante. Por favor, abra o seu módulo na página 260. Então, vamos lá. E acompanhe, por favor. Eu leio daqui e você lê daí, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Leia as manchetes a seguir. E aqui nós temos 3 manchetes que você vai ler com muita atenção. Com certeza você já leu com muita atenção, pois aqui é a correção, ok? Qual é o tema das manchetes? O que é abordado na manchete? É abordado as ameaças à preservação dos patrimônios culturais de Minas Gerais. Então, qual é o tema das manchetes? As manchetes abordam a preservação dos patrimônios culturais de Minas Gerais. Letra B. Descreva as características do estilo artístico presente nas construções religiosas da região de Minas Gerais. Letra B. Então, o barroco mineiro era caracterizado pelo excesso de detalhe e ornamentos e também pelas esculturas em pedra-sabão. Vou repetir. O barroco mineiro era caracterizado pelo excesso de detalhes e ornamentos e também pelas esculturas em pedra-sabão. Letra C. Em sua opinião, como podemos contribuir para a preservação das construções históricas? Cada um vai escrever a sua opinião. É importante, qual é o objetivo dessa questão? É você compreender que devemos valorizar essas construções, dar significado a elas, pois elas retratam partes da nossa história, não é? Da história de uma sociedade, da história de uma cidade, do patrimônio de um país. E isso é muito importante. Primeira coisa, valorizar essas construções e denunciar se porventura você vê alguém destruindo essas construções. Ok, meus amores? Então, nós vamos para o nosso texto, ok? Vamos lá. Aqui nós temos um resumo, e esse resumo, gente, ele parece bem mapa mental. E eu convido vocês a cada final de texto, tá certo? Vocês derem uma lida com bem calma nesse resumo, tá certo? Vamos lá para a nossa aula de história. O Brasil no século XIX. Nossa, olha só. A história do Brasil do século XIX foi marcada por inúmeras transformações. Com a proclamação de Dom Pedro I em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social. E aqui, ó, quais grupos sociais foram representados na imagem? De que maneira você os identifica? Descreva as atividades que algumas das pessoas representadas estão realizando. O que você sabe sobre a independência do Brasil? Então, todas essas questões elas poderão ser melhor respondidas a partir do momento que a gente terminar a leitura dessa sessão. Ok, meus amores? Então, ao final da leitura e do estudo desse tema, nós vamos poder responder todas essas questões com muita segurança, tá certo? Então, vamos lá. A corte brasileira no Brasil. E aqui eu gostaria de mais uma vez chamar a atenção de cada um de vocês, onde vocês vão ter a oportunidade de casar a imagem com o texto. E é muito importante que você leia a legenda acerca dessa imagem, ok, meus queridos? Aqui nós temos uma legenda. Partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil. Então, litografia baseada na gravura de Francesco e ela é de 1812. Descreva a imagem acima. O que vemos aqui? Nós vemos uma carruagem, né? Parece aquelas coisas de conto de fada.
E aí nós vamos observar como as pessoas estão observando toda essa movimentação e quem são essas pessoas. É isso que você vai descrever, tá certo? Vamos lá. Você sabe por que Dom João, o governante português, veio ao Brasil? Então nós vamos, a partir de agora, observar que os acontecimentos que aconteciam lá na Europa influenciou e ainda hoje influencia a história do Brasil. Então, vamos compreender qual é o contexto da chegada da corte portuguesa no Brasil. No século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado da Inglaterra, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governante português Dom João resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. E assim, a corte portuguesa veio para o Brasil. Mas a gente deve se perguntar, naquele momento o Brasil tinha uma estrutura urbana que pudesse receber a corte portuguesa? E olha só, eles fugiram, né, entre aspas, a palavra fugiram, para se refugiar no Brasil. Vamos ver como foi essa chegada, como isso marcou a história do Brasil? Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro acompanhado de sua corte, que era formada por milhares de pessoas. Olha só, milhares de pessoas. Assim, a corte portuguesa chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo que tinham dentro. Olha só que absurdo, né? Vamos receber alguém, esse alguém vai ficar com a nossa casa e com tudo que tem dentro desta casa, negando a cada um daquelas pessoas as suas identidades, com seu espaço, com algo que é seu, que foi construído. E olha como é que começa essa história, não é? O cotidiano do Rio de Janeiro. Como era o cotidiano da capital naquela época? Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. As ruas eram mal iluminadas e aqui eu já convido você para ir sublinhando, tá certo? As ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviço de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravizados. E aqui você já observa, mais uma vez você vai casar a imagem com a legenda, tá certo? E aqui você já vai ter oportunidade de ir lá no seu caderno, organizando, colocando a data, atividade referente à página tal. Você vai fazer isso e já vai poder responder essas perguntas, tudo bem? Vamos lá. Descreva o que as pessoas representadas na imagem estão fazendo. Muitos, né? Aqui são escravizados, eles estão fazendo atividades comerciais. Outros estão fazendo outras coisas, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a forma como eles estão colocados, não é? Parece você é como se você entrasse em uma rua e visse só uma amontoada de pessoas, não é verdade? Identifique pelo menos 3 grupos sociais na imagem. 3 grupos sociais na imagem. O que predomina aí, né, são os escravizados. A gente vê pessoas também que não são e que estão fazendo outra atividade. Então, é isso que você vai fazer, identificar, certo? Em abertura dos portos. Em 1808, D. João abriu os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, os parceiros comerciais de Portugal, estabelecendo o fim do pacto colonial. O Brasil agora já podia comercializar com outros países que não fosse Portugal, com aqueles países que tinham um vínculo, vamos assim dizer, um vínculo comercial com Portugal, poderia também fazer esse comércio com o Brasil, tá certo? Os trabalhadores, o trabalho escravo nas cidades.
Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras do século XIX era composta de escravizados. Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. Aqueles que trabalhavam nas ruas vendendo produtos ou carregando mercadoria eram conhecidos como escravos de ganho. Havia também os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores, conhecidos como escravos domésticos. Seus serviços eram variados, como fazer a limpeza, preparar os alimentos e cuidar das crianças. E mais uma vez eu convido você para casar a imagem com o texto. Isso vai fundamentar, vai te dar condições de fundamentar ainda mais a sua videoaula, tá certo? E aqui novamente uma imagem, não é? E você vai ver como as casas daquela época, como as residências, embora foram as melhores que foram para a corte portuguesa, você vê que são muito rústicas. E aí a gente observa como os escravos eles estavam dispostos aí na sala desta casa, né, que está sendo retratada. Aqui, meus amores, nós temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro e que, mais uma vez, eu convido você a fazer uma segunda leitura com a máxima atenção e responder a sua atividade. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Ok, meus amores? Beijos e até a próxima!